Perdão. A gente tem percebido que o culto de sábado tem sido diferente. Eu quero agradecer todo mundo que está envolvido nessa mudança, né? Todo mundo se esforçando, o pessoal da produção, dança, teatro, o pessoal do louvor, todo mundo que está envolvido, o pessoal das redes, a galera que vem antes para orar. Meu irmão, você quer preparar o seu coração para um culto cheio da presença de Deus? Eu te desafio, chega aqui 6 horas, chega aqui às 18 horas, não vem às 19 não. Separa um tempo com antecedência para você vir preparar o seu coração, gerar uma expectativa, gerar mais fome, gerar mais sede, e com certeza você vai se alimentar muito mais da palavra de Deus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Semana passada nós lemos Hebreus 13 a partir do 8. Hoje nós vamos voltar um versículo. Hebreus 13, versículo 7. Se a tua Bíblia é de papel, você deixa aberto aí e faz uma outra marcação no capítulo 10. Nós vamos ler também o versículo 32 a 36, mas mais para frente, não agora. Hebreus 13, versículo 7 e depois Hebreus 10, 32 a 36. A gente está fazendo o caminho inverso, né? Semana passada nós falamos sobre o tema fortes. Onde estão os fortes que estavam aqui semana passada? Foi demais aquele culto. Inclusive, é até difícil falar depois de um culto daquele, né? Porque a paz do Espírito Santo agiu, foi tremendo, mas nós cremos que quem age aqui é Deus, não é o homem. Amém? Quem age aqui é o Espírito Santo, não é a eloquência de ninguém. Então nós depositamos todas as nossas expectativas dessa noite no Deus que faz tudo de novo, no Deus que nos renova, no Deus que derrama de novo e de novo e de novo com abundância. Então na semana passada a gente falou nesse tema sobre sermos fortes. Dissemos que o desânimo vem para todo mundo experimenta momentos difíceis na vida, mas que a vontade de Deus é que nós sejamos fortes. E ninguém fica forte comendo besteira. Ninguém fica forte comendo chocolate. Né? Apesar de ser bom, algumas pessoas têm que até cortar assim mais violentamente da dieta, né? Mas ninguém fica forte comendo besteira. Se você quer ser forte espiritualmente, se você quer estar bem, você precisa se alimentar de Jesus Cristo, amém? Você precisa se alimentar da graça, você precisa se aproximar da cruz e encontrar na cruz do Calvário, que é o nosso altar, tomar esse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, e você se alimenta da graça, e isso sim é que faz você ficar bem e verdadeiramente forte, porque Jesus nos sustenta. A nossa força não vem de nós. Tem até um texto que algumas pessoas usam de uma forma assim até com boas intenções, mas totalmente fora do sentido real do texto. Um texto que está lá em Jeremias capítulo 17, quando o profeta Jeremias diz assim: maldito o homem que confia no homem. Já ouviu esse texto? E geralmente a pessoa usa para falar assim: olha, cuidado com quem você anda, né? Não abre demais a sua vida, ou cuidado em quem você confia, porque maldito o homem que confia no homem, né? E na verdade, o sentido do texto não é bem esse. Não está falando que você deve desconfiar das pessoas, que você não deve confiar nas pessoas. Até porque a própria Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros, né? E fala que nós temos que ser verdadeiros e transparentes uns com os outros. Então não está falando que você não deve confiar nas pessoas. Esse texto ele continua dizendo: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que faz do braço carnal a sua força, que confia no seu próprio poder. Ele não está dizendo maldito homem que confia em outro homem. Ele está dizendo maldito homem que confia em si mesmo. Maldito homem que confia na força do homem, na força humana. Bem-aventurado é aquele que confia em Deus, que entende que toda a sua força vem do Senhor e não de si mesmo. Então, quando nós falamos sobre sermos fortes, nós não estamos falando de super crentes que têm em si toda a força e que eles podem fazer o que eles quiserem, eles caminham altaneiramente porque eles são fortes em si mesmos. De modo algum. Nós apenas somos fortes à medida que nós nos alimentamos de Jesus. A nossa força procede do Pai e nós confiamos nele para que nós sejamos fortes. Amém? Está bem entendido, né? Toda a nossa força vem de Jesus. A graça de Jesus nos sustenta. Então, quando eu me sinto culpado, Deus me restaura. O perdão de Deus me restaura.
Quando eu me sinto inseguro, as promessas de Jesus me dão esperança. Quando eu me sinto fraco, o poder do Espírito Santo me fortalece. E se mesmo assim eu cair, a graça de Jesus me levanta. É por isso que nós confiamos, porque nele nós temos tudo, em todos os momentos. Ele é a força da nossa vida, toda a nossa força está em Deus. Eu gosto muito de ficar olhando as coisas que a Clara faz, né? De novo, agora todo dia é uma coisa engraçada, que a gente fica prestando atenção, e agora ela começou a subir nas coisas, né? Ela já fica em pé sozinha, então ela vai engatinhando a casa inteira, até achar alguma coisa assim um pouquinho mais baixa, aí ela vai com a mãozinha primeira, depois coloca a outra mãozinha e se coloca de pé. Daí a gente já teve que abaixar o berço, né, para não ficar perigoso, mas é gostoso ver quando os nossos filhos estão crescendo. Quem aqui tem filho, compartilha desse sentimento comigo. É gostoso ver o desenvolvimento dos nossos filhos. É gostoso ver que está tudo indo bem na vida dos nossos filhos. E com Deus também é da mesma forma. O texto de Hebreus capítulo 8 diz que é bom que o nosso coração seja fortalecido. Ou seja, é da vontade de Deus que você esteja forte. Deus se alegra quando você está se desenvolvendo e crescendo na fé. Deus fica feliz de te ver fortalecido. O nosso Deus não é um Deus fraco. O Espírito Santo não é um espírito fraco. Então por que é que os seus filhos devem se conformar com a fraqueza? Deus quer que nós sejamos fortes, porque Ele é a fonte de toda força, e Ele se alegra em nos ver crescendo, Ele se alegra em nos ver nos desenvolvendo na fé. É Ele que é forte. E quem faz de Jesus o seu alimento principal, permanece forte. Quando tudo me faltar, Cristo não me faltará, e eu direi, a sua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quando eu estou fraco, eu sou forte no Senhor. Amém? Essa é a nossa força, essa é a fonte da nossa força. Mas o autor de Hebreus, ele diz que nós devemos olhar para a cruz, e ele diz que nós olhamos também para um outro lugar. Não é que existe outra fonte de força para nós, mas para deixar mais claro como o Senhor nos sustenta, Ele pede para que nós olhemos para certas pessoas. Então quero te convidar a ler o texto de Hebreus 13, verso 7. Hebreus 13, 7. Diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Interessante isso aí. Lembra quem eram os hebreus? Segunda geração de cristãos convertidos do judaísmo, que estavam debaixo de perseguição e estavam espalhados por toda a terra. Essa carta provavelmente foi endereçada a hebreus que estavam na Itália, provavelmente em Roma. E estes hebreus eram a segunda geração de judeus convertidos, e que por causa de tantas dificuldades que eles estavam passando, eles estavam retrocedendo, eles estavam com medo de perder a fé. E aí o autor aos Hebreus escreve para eles, dizendo assim, olha, permaneçam, fortaleçam, é importante que vocês estejam fortes na fé, porque se vocês não estiverem fortes em Jesus, vocês não vão conseguir dar conta de viver a vida cristã, porque a vida cristã só pode ser vivida integralmente no poder do Espírito Santo. O braço carnal do homem não pode fazer nada num reino que é espiritual. Ou você fica forte espiritualmente, ou você está no sal. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Então lembra-se que nós estamos aqui neste contexto. E agora o autor diz assim, lembrem-se dos guias de vocês, lembrem dos líderes que falaram a palavra de Deus a vocês. No versículo 13, depois, se você quiser ler mais para frente, ele vai voltar a falar sobre, e aí ele fala sobre submissão às autoridades, aos seus pastores e tal, mas não é esse grupo que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha para trás e se lembra daquelas pessoas que falaram de Jesus para vocês. Aqueles primeiros, aquelas pessoas que os evangelizaram,
que declararam a vocês a palavra de Deus, e vocês receberam a Jesus, capítulo 10 vai usar a palavra iluminados, né? Vocês foram iluminados, a luz brilhou sobre vocês, e vocês então passaram a pertencer a Jesus. Lembrem-se desses caras, lembrem-se desses caras, e olhem bem o resultado da vida que eles tiveram. Eu acho que o autor aos Hebreus, ele gostava muito de heróis, com certeza ele gostava muito de heróis, porque durante toda a sua carta, ele fala várias vezes sobre os heróis da fé. E eu já ministrei aqui também sobre o texto que está lá em Hebreus capítulo 11 e também em Hebreus capítulo 12, quando ele diz assim, olha, nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé do passado. E os heróis da fé do passado, aqueles grandes homens e mulheres cheios do Espírito, que fizeram coisas maravilhosas, eles estão olhando para você, Caio. Eles estão olhando para você e eles estão assim, Caio, continua, nós corremos a corrida, nós perseveramos, guardamos a fé, e agora é a sua vez de ser fiel. E o autor aos Hebreus fala várias vezes dessas pessoas, e ele chama várias vezes o exemplo das pessoas para nos inspirarem. Você gosta de ouvir testemunho? Eu gosto muito de ouvir testemunho. Testemunho é muito bom, porque a gente vê Deus agindo na vida das pessoas, né? A gente vê que a palavra é viva e ela produz efeito, produz fruto na vida das pessoas. É muito legal ouvir testemunho. Então, é isso que o autor aos Hebreus está dizendo assim, olha, vocês precisam de força, alimentem-se de Jesus e olhem também para outras pessoas, outros caras que se alimentaram de Jesus. E eles se alimentaram de Jesus e eles foram fortes, eles perseveraram e eles venceram. Então, sejam inspirados pelo modelo e pela vida e pelo resultado da fé que esses caras tiveram. Você consegue pensar em alguém próximo de você que te inspira? Consegue pensar? Eu vou dar 40 segundos para você virar para a pessoa que está do seu lado e vocês vão conversar sobre quem é a pessoa que mais te inspira na fé. Valendo! Pode ser seu pai, sua mãe, um amigo. E aí, falaram ou não? De quem vocês lembraram? Quem lembrou do pai, da mãe? Alguém se lembrou dos pais? Olha aí que legal. Alguém se lembrou dos avós? Eu lembrei do meu avô, eu lembrei da minha avó, e eu lembrei do avô do Gui. O avô do Gui Borges, o pastor Jonathan. Coisa linda. São pessoas que nos inspiram. E o tema da pregação, do sermão de hoje é fé radical. Vocês estão vendo aí, né? Fé radical. E o autor aos Hebreus está dizendo para os Hebreus e para nós nessa noite, imitem gente que tem uma fé radical. Imitem pessoas que tenham uma fé radical. Deus não te chamou para ter uma fé meia boca. Deus não te chamou para ter uma fé que se chama de fé, mas na verdade é uma pseudo-fé que te deixa radicalmente escravo das coisas desse mundo. Não. Deus quer que você seja radicalmente livre. E para você ser radicalmente livre, você precisa ter uma fé radical. Vamos olhar para a história e vamos ver quem foram esses homens, quem foram essas mulheres que tiveram essa fé radical. E por que essa fé é radical? Por que nós devemos caminhar no mesmo modelo? Por que nós devemos caminhar no mesmo exemplo destes homens e mulheres? Essas pessoas eram pessoas próximas deles, eram pessoas que tinham falado da fé para eles, tinham levado eles à fé em Jesus Cristo. Mas talvez você não tenha na sua vida alguém próximo de você que te inspira, não tem problema. É por isso que eu gosto tanto de ler biografias. Eu não sei se você tem essa prática e eu te incentivo a ter, mas eu gosto muito de ler biografias. Porque às vezes a gente precisa sair um pouco do nosso continente, do nosso século, do nosso tempo, e olhar para homens e mulheres tão falhos quanto eu e você,
mas eles se alimentaram do cordeiro, e eles foram tão fortes, eles perseveraram, e eles guardaram a fé. E nós olhamos o resultado da vida deles e falamos, cara, eu quero ser assim, eu quero ter essa fé. Eu gosto muito de ler biografias, uma delas eu sempre indico para todo mundo, já falei até daqui da frente, se você quiser ler uma biografia que vai te confrontar na sua fé, é o livro chamado O Homem do Céu. Pode anotar, O Homem do Céu, editora Betânia. É um livro, não é muito pequenininho, mas é sensacional. Alguém já leu O Homem do Céu? Algumas pessoas. Cara, que livro... Que história, que vida, que ministério. Conta a história do irmão Yun, um dos grandes líderes da igreja perseguida da China. Para você saber um pouquinho da história do irmão Yun, o irmão Yun, ele cresceu numa família que não era cristã, no meio da revolução, não podia ter Bíblia, os cristãos não podiam se reunir, não podia ter nada. Só que a mãe do irmão Yun havia aceitado a Cristo quando ela era criança. Logo veio a revolução, ela não perseverou na fé, obviamente, porque o cristianismo, né, foi perseguido. Mas, quando o irmão Yun era um adolescente, o pai do irmão Yun ficou doente. E eles gastaram tudo que eles tinham em tratamentos e nada. E ele só ia piorando, até ficar à beira da morte. Quando ele estava à beira da morte, a mãe do irmão Yun falou assim, eu me lembro de um tal de Jesus que me falaram quando eu era pequena e me disseram que esse Jesus, ele cura. Então vamos orar, vamos pedir para que esse Jesus cure o papai. E eles não tinham contato com a Bíblia, não tinham igreja, não tinham nada, só lembravam desse nome de Jesus. E eles impuseram as mãos sobre aquele senhor e eles oraram. No outro dia, aquele homem amanheceu completamente curado. Completamente curado. E a repercussão da cura dele foi tão grande que as pessoas começaram a ir até a casa dele para ver com os próprios olhos, porque ninguém acreditava. Aí os outros que vinham, um monte de gente indo até a casa deles, achavam assim, acho que ele morreu e está tendo velório. E aí eles chegavam lá para o velório e eles viam que ele estava curado, recebendo as pessoas na porta. E todo mundo falou assim, o que aconteceu? E ele disse assim, olha, foi Jesus. Mas que Jesus é esse? Olha, eu não sei, a minha esposa que sabia, e nós oramos e pedimos para esse Jesus. E aí, todo mundo queria saber sobre Jesus. A mãe do irmão Yun disse assim, olha, eu lembro que tinha um livro, chamava Bíblia, mas é difícil de achar. O governo confiscou tudo, é impossível de achar uma Bíblia. E aí, o irmão Yun começou a orar e pedir a Deus, Senhor, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. Aí disseram para ele assim, olha, saiu da prisão recentemente um senhor que ficou preso muitos anos porque ele era pastor. Eu acho que ele tem uma Bíblia. Vai lá e pede para ele. Aí ele foi lá, uma outra vila, chegou lá e falou assim, meu nome é Yun, e me disseram que o senhor tem uma Bíblia, e eu gostaria muito, se você deixar, eu só gostaria de ver, eu não preciso nem encostar, eu só gostaria de ler um pouquinho. E ele falou, olha, eu não tenho uma Bíblia, você pode ir embora. Se você quiser uma Bíblia, você deve orar a Deus, você deve orar e jejuar. E aí Deus vai te dar uma Bíblia. Aí ele voltou para casa, começou a orar e jejuar, e fez isso por muito tempo, e nada de Bíblia. Aí ele voltou lá naquele senhor e falou assim, olha, eu estou orando, eu estou jejuando, e nada de Bíblia. Aí o senhor falou assim, então agora acrescente lágrimas às suas orações. Ore com lágrimas. Aí ele começou, chorava e pedia para Deus uma Bíblia. Ele queria uma Bíblia. E aí ele empreendeu um longo período de jejum. Uma determinada noite ele dormiu com muita fome, porque ele estava em jejum, e ele teve um sonho. Nesse sonho, ele estava andando ladeira acima e ele encontrou alguns homens com uma carroça cheia de pães. E os pães estavam cheirosos e ele estava com fome, assim, na vida real, né? E a fome foi para o sonho dele. E aí ele chegou no sonho e falou assim, puxa, eu queria um pão desse, você pode me dar um pão? E aí, no sonho, aquele cara pegou um pão enrolado num pano vermelho e entregou para ele. Na hora que ele abriu o pano, era uma Bíblia no sonho. Aí ele ficou muito alegre, muito feliz, e ele acordou. Quando ele acordou, ele falou assim, a Bíblia está aqui. A Bíblia, eu vi a Bíblia, eu sei como ela é. Ele começou a procurar, e ele procurou, e não achou. E era 5 da manhã, e ele começou a chorar muito, desesperado, falando, Deus, eu orei muito, eu queria uma Bíblia. E meus pais já estão achando que eu sou louco, porque eu não como mais, eu só oro o dia inteiro.
E aí foi nessa hora que ele ouviu alguém bater na sua porta. Na hora que ele abriu a porta, era um dos rapazes que ele tinha visto no sonho, segurando um embrulho vermelho. E ele falou assim: aquele senhor mandou te entregar. Ele estava orando, perguntando quem seria a pessoa para quem ele dedicaria a Bíblia dele. E Deus colocou no coração dele que é você, então está aqui a sua Bíblia. E aí ele pegou essa Bíblia, adolescente. Ele devorou a Bíblia. Ele devorou a Bíblia. Ele ia trabalhar no campo, ele trabalhava, terminava rapidão, ia lá para o horário de almoço, comia rapidinho e ficava lendo a Bíblia, lendo. Ele decorou um capítulo por dia, no primeiro mês que ele estava com a Bíblia dele, que era um Novo Testamento. Em um mês ele decorou o Evangelho de Mateus, memorizou inteirinho. E era uma paixão por Deus, uma paixão pela palavra tão grande que Deus começou a levantar o irmão Yun para pregar. E ele era um adolescente, ele não sabia pregar, né? Aí um dia ele estava orando e ele teve um sonho. E no sonho ele encontrou um rapaz que chamava Han, se eu não me engano. E o Han falou assim para ele: Yun, nós estamos orando porque a nossa vila não tem Bíblia. E nós viemos buscar você aqui para você ler a Bíblia para nós, para você pregar para nós. Aí ele falou: tá bom, eu vou. E quando ele acordou, ele disse assim para a mãe dele: mãe, eu vou ter que dar uma saída. À tarde vai vir um rapaz aqui, ele vai estar de chapéu de palha, com uma roupa cinza, o nome dele é Han. E ele vai vir procurar por mim. Fala para ele me esperar que eu já estou chegando. Aí a mãe dele falou assim: menino é louco, né? Não deu outra. À tarde bate um cara lá na porta com chapéu de palha, com a roupa cinza, com o mesmo nome que ele tinha falado. E a mãe dele olha e fala assim: é ele mesmo. O Yun falou para você esperar aqui. Quando o Yun chegou, o Yun falou assim: olha, você é o Han, eu já sei, você quer que eu vou lá na sua vila pregar o evangelho, vamos lá. E aí ele foi para a vila daquele rapaz e reuniu todas as pessoas, e ele não sabia pregar, então o que ele fez? Ele recitou de memória todo o evangelho de Mateus para aquelas pessoas. E o Espírito Santo caiu naquele lugar, e as pessoas se converteram, e os doentes foram curados, e um grande avivamento começou na China, por causa de um garoto que amava a palavra de Deus. Esses são os nossos irmãos na fé, meus irmãos. Esses são os heróis da fé, para quem a gente olha, e a gente deve imitar essa fé radical. O irmão Yun conta que os convertidos da igreja só podiam se batizar de madrugada, para poder fugir da polícia. E aí era muito frio, o inverno lá onde eles estavam, então eles iam no lago congelado e cortavam um círculo no gelo para batizar as pessoas ali. E eles batizavam as pessoas naquele inverno com o rio congelado. E as pessoas se batizavam e saíam glorificando a Deus. Ninguém nem sentia água fria. Vários deles alegavam que a água estava morna quando eles iam se batizar. Era milagre atrás de milagre. O irmão Yun diz que em uma determinada ocasião, ele foi preso, e ele estava lá algemado, deixaram ele numa sala sozinho, e ele acorrentado, né, com as mãos para trás, e aí, de repente, ele se lembra de trechos da Escritura. Quando as celas das prisões se abriram lá no livro de Atos e Pedro saiu, ele se lembrou desse texto, e na hora as correntes caíram, simplesmente caíram as algemas das mãos dele. E aí ele se levantou e falou: Deus, e agora, o que eu faço, né? Que os caras vão entrar aqui, vão viver sem corrente, aí eles vão achar que eu estou tentando fugir, né? Aí Deus falou assim: não, pode andar. E ele saiu andando, no meio daquela prisão, e ninguém o viu. Quando ele chegou lá na frente, ele falou assim: Deus, como é que eu faço para sair daqui? Ele começou a orar, ele se ajoelhou na frente do muro, e quando ele abriu os olhos, ele já estava do outro lado. Ele encontrou algumas pessoas no meio da floresta, alguns cristãos que o levaram e cuidaram dele. Se você ler o livro, você vai dizer assim: cara, será que é possível viver assim? Que fé é essa? Irmão Yun ficou preso por muitos anos. Durante o tempo que ele ficou casado com a esposa dele, a maior parte do tempo dele de casado ele passou na cadeia, não passou com a esposa. Ele conta isso no livro, a esposa também faz vários relatos no livro. E ele conta que ele fez um jejum na cadeia de 40 dias. Ele não comeu nada por 40 dias. E ele emagreceu tanto, ele ficou tão fraco, que quando a esposa dele foi visitá-lo, nem ela reconheceu ele, de tanto que a aparência dele tinha mudado. E quando falaram: não, é o seu marido mesmo, e a mãe dele reconheceu o filho, falou: não, é meu filho, vem cá e tal. E ele é bem baixinho, eu conheci ele pessoalmente, assim. Ele é desse tamanhozinho assim. Ele disse que ele emagreceu tanto que ele ficou com a aparência de uma criança, de tão frágil, tão pequenininho que ele estava. E aí, quando os cristãos que foram lá visitar ele, pegaram ele no colo, ele disse assim: vocês me trouxeram pão? Aí eles disseram: não, sim, trouxemos, tem aqui comida para você comer. Ele falou: não, eu não estou falando desse pão.
Eu quero saber como estão os crentes, a igreja está bem, eles estão saudáveis, o evangelho está progredindo, é isso que me alimenta, é isso que eu quero saber. Cara, que fé é essa? Que vida é essa? É esse tipo de gente que o autor aos Hebreus fala para que nós olhemos para eles. Ele está dizendo assim, olha, vocês querem permanecer, olhem para aquelas pessoas que te inspiram, olhem para esses heróis da fé. Ele diz algo muito interessante em seguida. Ele diz assim, observem bem o resultado final da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha só, observem bem o resultado da vida deles. Eu relutei um pouco aqui com esse texto, busquei alguns comentaristas, tentando entender exatamente o que era que ele estava dizendo. Observem bem o resultado da sua fé. Que resultado é esse? Do que ele está falando? Ele está falando de pessoas que já morreram. E isso aqui é uma coisa interessante para nós, é um conselho interessante para nós. Você quer heróis para você se inspirar? Prefira aqueles que já morreram. Você quer alguém para modelar sua caminhada? Prefira os heróis mortos. Não estou dizendo que você não pode ter heróis vivos, eu tenho vários. Pessoas em quem eu me espelho, pessoas que eu quero copiar o modelo, mas quando ele diz assim, observem bem o resultado, ele está apontando para o final da vida. Ele está falando de gente que já aguardou, já terminou a caminhada. Sabe por quê? Porque heróis vivos ainda correm o risco de perderem a fé. A gente tem exemplos de homens que foram uma bênção a vida toda, e lá no final da caminhada, abandonam a família, largam a esposa, caem em adultério e vivem em adultério, abandonam a igreja, perdem a fé. Então cuidado, não abandonem os heróis vivos, mas cuidado com os heróis vivos. Cuidado comigo. Ore por mim, para que eu permaneça. Ore pelos seus pastores, ore pelos seus líderes, para que eles permaneçam. Mas se você for escolher algumas pessoas para você realmente modelar, escolha aqueles que já passaram, porque você pode olhar a vida inteira deles e observar o resultado final. Qual é o resultado final? Eles guardaram a fé, eles perseveraram, eles foram fortes até o fim. Então se espelhem em gente que foi forte até o fim. É isso que eu acho que o autor está dizendo aqui. E depois ele diz assim, imitem a sua fé. Observe a diferença. Observe o resultado da fé, imite a sua fé. Observe a conduta, mas imite a fé. Falando de heróis que já passaram, essa semana, enquanto eu estava sentado, na sexta-feira, com esse texto, lendo e falando heróis vivos, heróis mortos, como é que é, os heróis da fé que modelam a vida para nós, uma fé radical, gente que vive de maneira radical, eu recebi uma notícia. A notícia que um dos caras que eu gostava muito, que era um dos meus heróis em vida, havia morrido naquela madrugada. É o Gregório McNutt. Tem a foto dele aí? Deixa eu mostrar. Esse é o Gregório. Eu até postei depois no Instagram. O Gregório, um americano que já mora há mais de 30 anos no Brasil. Ele, se você acompanha os movimentos de adoração, tipo o Som da Chuva, Asas da Adoração, você provavelmente conhece esse cara. Ele ministrou muito com David Keelan, e esse cara era radical. Eu tive o privilégio de conhecê-lo lá no CTMDT, no meu tempo de seminário ainda, e ele era doido, cara. Ele era um cara doido. Quando a Carol o conheceu, a Carol estava responsável pela comissão que ia recepcioná-lo lá. E aí ele perguntou, Carol, você estuda aqui? Ela, eu estudo e tal, tem meu namorado, e ele é daqui também, na época acho que a gente só namorava. Aí ele falou assim, com sotaque, né? Ele tem calos nos joelhos? Aí ela falou assim, como assim? Ele é homem de oração, porque se não for homem de oração, você vira as costas e vai embora. Não se amarre a alguém que não ora, ele precisa ser homem de oração. Doidinho. E a gente ficava cuidando dele para levar ele para almoçar, levar ele para tomar lanche, e no primeiro dia ele, não, obrigado meu irmão, eu estou em jejum. Aí a gente, beleza. No segundo dia, então, agora você quer comer? Não, meu irmão, eu estou em jejum. No terceiro dia, ele falou assim, vocês ainda não entenderam? Ele ficou em jejum durante toda aquela semana em que ele ministrou.
E ele era doido. Sabe que é doido? É doido. Tem algumas ministrações dele no YouTube depois, se você tiver curiosidade. Mas, ele, assim, as pregações eram 2h30. E ele começava a falar, e ele falava com uma autoridade que eu nunca vi em ninguém. Eu até estava falando com o Felipe, falei, cara, tem pastores que eu gosto, que eles são parecidos uns com os outros, mas o Gregório não tem ninguém parecido com ele. Eu até gostaria de falar, ele é parecido com o fulano de tal, mas não tem. O pastor Gregório, ele chegou numa grande igreja lá de Belo Horizonte, a grande igreja, na Lagoinha, isso foi público, né? Porque está gravado, não precisa esconder. Ele falou na Lagoinha mesmo. Pastor Márcio, Ana, todo mundo ali, a gente lá. Ele falou assim, igreja de Lagoinha não é igreja de avivamento, coisa nenhuma. Aquele silêncio, cara, não acredito que esse cara disse isso aqui. Eu falei isso 4 anos atrás, nunca mais me convidaram para voltar. Só voltei porque Gustavo é meu amigo. Mas se não me chamarem para voltar aqui também não tem problema, mas eu vou falar tudo que tem para falar. Todos os ministérios de Belo Horizonte se venderam por dinheiro. Cara, tinha vontade de entrar debaixo da cadeira. Ele contou que certa vez ele foi pregar num lugar e a igreja estava em construção, estavam construindo o templo. E o pastor falou para ele, nós estamos construindo o templo, tem como você fazer uma reflexão sobre a construção do tabernáculo, do Antigo Testamento, né? Só para fazer um paralelo com aquilo que está acontecendo na igreja? Aí ele falou assim, meu irmão, algo que você não entendeu, você é pastor, fala o que quiser, eu sou profeta, falo o que Deus manda. Aí ele falou assim, eu falava essas coisas, mas eu não falo mais, porque Jesus me chamou e falou assim, eu não gosto de quem bate na minha noiva, você está batendo demais na igreja, e a igreja é minha noiva, eu amo a minha noiva, pare de bater na minha noiva. Então agora eu só abraço a igreja. Cara, que homem que amava Jesus. Ele amava Jesus, e é isso que eu quero para mim. Observe a conduta e imite a fé. Sabe por que isso é importante? Porque se você imitar a conduta de alguém, sabe qual que é o nome disso? É pirataria, isso é falsidade. É você ser papagaio. Imitar a conduta é problemático. Imitar a conduta é você querer imitar os outros com uma fé que você não tem. Por isso você deve observar a conduta. Mas se você tiver que imitar alguma coisa, não imite a conduta, imite a fé, imite a entrega, imite essas paixões, esse coração entregue à vontade de Jesus. Mas não tente fazer o que essas pessoas fizeram sem a fé que elas tinham. Senão você vai ser uma fraude. Senão eu serei uma fraude. Se eu tentar aqui ser uma cópia de alguém que foi muito abençoado, mas eu não tenho a mesma fé. Então imite a fé, não imite a conduta. Observe a conduta, mas imite a fé. Amém? E imite essa fé que é radical. O que é uma fé radical? Capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a firme convicção do que se espera. A firme convicção do que se espera e a prova do que não se vê. Ok. E o que é isso? Quais são as coisas que não se veem? Do que a gente está falando quando a gente fala que a fé é a convicção daquilo que se espera e Perdão, perdi aqui, confundi os dois. É a convicção do que se espera e a prova do que não se vê. O que é que se espera? O que é que não se vê? Do que nós estamos falando quando nós dizemos que a fé é o firme fundamento dessas coisas? Isso é importante para nós, principalmente na nossa cultura, principalmente no Brasil. E eu vou dizer por quê. Porque atualmente a palavra fé é usada como passe de mágica para conseguir várias coisas de Deus. A fé funciona como receptor das bênçãos que estão vagando nas regiões celestiais. E se você tem a fé, você consegue capturá-las e materializá-las. Para estas pessoas, as coisas que não se veem e as coisas que se esperam são bênçãos, é prosperidade, é saúde física, é um emprego melhor, é uma casa maior, é uma escola melhor para os seus filhos, que você não tem condição hoje, mas se você tiver a fé, você acessa essas coisas que não se veem e você consegue trazer para o presente aquilo que se espera. Então isso é fé.
A fé é tipo o seu telefone. Eu já vi, inclusive, essa analogia, tá, gente? Você tem o seu telefone tem um receptor de Wi-Fi. O Wi-Fi está aqui. O sinal de internet está aqui. Você não consegue enxergar, consegue? Não. E você consegue acessar o Wi-Fi se você não tiver um aparelho que acesse o Wi-Fi? Não. Você é um bobo. Porque você não está aproveitando de algo que está aqui, é invisível, é inacessível. Mas se você tiver isso aqui, você consegue transformar a internet em dados. E aí você pode usar a sua internet. Então a fé é um receptor que quando você tem, você o ativa e ele atrai essas coisas que são imateriais, que são invisíveis e as coisas que se esperam. Por que agora por que isso é problemático, gente? Porque quando o autor escreveu isso aos Hebreus, ele não tinha isso em mente. Ele não estava falando de carros melhores ou de uma conta bancária mais recheada, ele não estava falando de bênçãos, ele não estava falando de nada dessas coisas. Vamos lá agora para Hebreus 10, 32, 34. Olha só o que são essas coisas, as imateriais, as que se esperam, as que não se veem, que a fé traz para nós. Hebreus 10, 32 diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que são as coisas que se esperam? O que são as coisas que não se veem, que a fé nos dá a liberdade de acessar? Não são as bênçãos. São as possessões melhores e mais permanentes que nós temos em Cristo na glória. O autor aos Hebreus está dizendo assim: não pare, não entregue os pontos, não ceda na sua fé, porque você está a caminho da eternidade, e aquilo que te aguarda lá é infinitamente melhor do que está aqui. Não pare, é isso que a fé nos faz alcançar. Não são as bênçãos materiais, não é apenas a saúde física ou a prosperidade que Deus pode derramar sobre nós sem problema nenhum. Mas o texto não está falando sobre coisas que te prendem aqui. O texto está falando sobre coisas que te prendem ao céu, que te prendem à eternidade. Se você quer ter uma fé radical, você tem que começar a olhar para a glória e parar de olhar para o dia de hoje e para o dia de amanhã e para o que está no teu bolso e para o que está na conta bancária, porque uma fé radical não olha para essas coisas. Uma fé radical não se importa com essas coisas. Uma fé radical, ela é vivida à luz da eternidade. E por que ela é radical? A palavra radical, você vê o cara pulando lá, você já pensa em esportes radicais. O que é uma fé radical? Radical vem de raiz. É uma fé que está alicerçada. Alicerçada onde? Na eternidade, na cruz de Jesus. Se você quiser imitar a fé dos heróis da fé, não imite a conduta. Imite a esperança em Cristo. Imite a esperança na glória. Imite o desprezo por essa terra e o desprezo por aquilo que a nossa cultura considera como sucesso. Porque fé radical é fé alicerçada no futuro. Essas coisas que se esperam, essas coisas que nós não vemos, são as mesmas coisas que o apóstolo Paulo falou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. A gente usa esse texto para falar assim: não, meu irmão, ela terminou com você, fica tranquilo, Deus vai te dar um casamento abençoado, uma esposa, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O povo na fossa ouve essa música. Ele vai voltar, Jesus. Nem olhos viram. Alguém já viu na terra todas essas coisas? Claro que viram. Então não é. O texto não está falando disso, o texto está falando da glória, meu irmão. O texto está falando da presença de Deus inundando todo o universo e você perdido na majestade soberana por toda a eternidade. Você não consegue imaginar isso. É isso que você tem que esperar. É para isso que você tem que viver. É isso que seus olhos não viram, é isso que jamais subiu ao coração do homem. É o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Ele está preparando na glória.
Deus pode nos dar uma vida de vitória aqui? Sim, meu irmão. Glória a Deus por isso. Mas mesmo se você não vir a sua vitória nessa vida, uma coroa de glória te aguarda lá. Isso é uma fé radical. Isso é uma fé radical. Alimente-se de Jesus, seja forte. Olhe para esses homens e mulheres que foram heróis da fé, que foram um exemplo. Não imite a conduta deles, imite a fé. Imite essa fé que ela é voltada para o futuro, essa fé que é alicerçada na glória, no porvir. E que quando nós temos essa fé, olha que louco isso, cara. Quando nós temos essa fé, a gente aceita alegremente o confisco dos nossos bens. Já pensou? A polícia chega e fala assim, polícia de trânsito, né? IPVA, tá na data, hein, gente? Cuida aí. IPVA, não tá pago? Guincho. Oh, glória a Deus. Pode levar, meu irmão. Pode levar. No céu eu tenho uma limusine, no céu eu vou voar, meu irmão. Tipo isso. No caso aqui, eles tinham seus bens confiscados porque eram cristãos, eles eram presos. E eles se alegravam, porque eles falavam assim, cara, pode matar, meu irmão, pode me cortar, pode fazer o que você quiser comigo, meu irmão. O meu coração está pleno de Deus, eu quero ver você me tirar isso. Eu quero ver você me tirar a minha esperança. Eu quero ver você me tirar o meu galardão. Isso você não me tira. É isso que eu espero. É isso que a minha fé consegue me fazer me apropriar. É do meu futuro de glória em Deus. Tenha uma fé radical. Tenha uma fé radical. Sabendo que uma fé radical não te faz radicalmente preso às coisas, mas te faz radicalmente livre delas. Uma fé radical te faz radicalmente livre de todas as coisas. Porque você sabe que aquilo que é mais importante você já tem. Amém? Jovens radicalmente livres são aqueles que tiveram seus valores tão revolucionados que eles estão livres das coisas, inclusive daquelas que a nossa cultura estabelece como sucesso. Gente que tem uma fé radical é gente esquisita. Para dizer pouco, né? É gente esquisita, é gente que não vive para cá. Se você me mostrar um cara com uma BMW e me falar que ele tem uma BMW porque ele tem fé, eu vou dizer, ok, pode ser. Ele pode ser um corrupto, ele pode sonegar impostos, ele pode roubar, e por isso ele tem essas coisas. Pode ser fé, não estou dizendo que não seja. O cara, ele tem uma grande mansão porque ele tem fé. Porque essas são as coisas que se esperam, né? Ele pegou pela fé as coisas que se esperam. Filhão, se você espera uma mansão, azar o seu, cara. Eu espero algo muito maior do que isso. Mas pode ser que ele tenha essa casa porque ele tem fé. Pode ser por várias outras razões também. Isso não me diz nada. Agora me mostra um homem que diga, eu considero a Cristo a minha maior riqueza, pela qual eu aceito alegremente perder a minha BMW, perder a minha mansão ou perder qualquer outra coisa, porque eu sei que a minha riqueza está nos céus e eu te mostrarei um homem de fé radical. Isso é fé. Eu quero alguém que diga, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro, isso é fé radical. Isso é fé radical. Alguém que vive assim não vive centrado em si mesmo, não vive, uma fé radical não é voltada para o que eu quero ter, porque eu sonho ter, porque eu sou o protagonista da minha história. Uma fé radical é vivida com Deus sendo o protagonista. E se eu não aparecer, pouco importa, meu irmão, o que eu quero é que meu Cristo cresça e eu diminua. Isso é uma fé radical. A fé é a chave para ser liberto das coisas que nos fazem ser autocentrados. E a fé radical nos torna livres para assumirmos os riscos de viver para Deus. É gente que sabe que tem algo melhor aguardando no céu. Cara, isso é demais. Isso é demais. O que é que nos aguarda, meu irmão? Você recebeu a Jesus Cristo. E talvez você não esteja num bom momento. Talvez você esteja prestes a perder a fé, seja lá qual for o problema.
Mas, meu irmão, quero te dizer que aquilo que te aguarda, se você perseverar, se você for obediente a Deus, e você permanecer na palavra, aquilo que te aguarda vai fazer esse tempo de tribulação momentâneo, porque aquilo que te aguarda tem um peso de glória infinitamente maior. Aquilo que te aguarda tem um peso infinitamente maior. Não seja enganado pelo teatrinho desse mundo. Você não foi feito para viver tão baixo assim. Você foi feito para viver na presença de Deus, vivendo milagres, vivendo a presença dEle, sendo encorajado pelo seu Espírito, sendo cheio dEle, amando a Jesus, amando a sua palavra. É para isso que Deus nos fez. E é só assim que nós encontramos sentido para a vida. Isso é ter fé radical, é fé que olha para frente. Versículo 35 e 36 do capítulo 10, ele diz, olha, você quer ter uma fé radical? Você precisa pensar em 3 coisas. Essas 3 coisas foram observadas por aqueles que passaram. Se você quer viver uma fé digna daqueles heróis que viveram antes de você, pense nisso. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverança, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, obediência, recebam o que Ele prometeu, herança. Perseverança, obediência, herança. Perseverança, obediência e herança. Essas são as 3 coisas que dirigem a nossa fé, para que a nossa fé não seja uma pseudo-fé voltada para nós. É preciso resistir, é preciso perseverar. E esse é um mal da nossa geração, não só da nossa geração, mas a gente vê isso em todo lugar. Quanta gente começa e não consegue terminar. Quanta gente começou bem a corrida, e aí eles pararam, e aí eles caíram, e eles não se levantaram. Deus quer que nós sejamos pessoas de fé radical, gente que persevera no meio das maiores adversidades. Não me interessa o que vai acontecer amanhã, os meus pés estão firmados numa rocha, os meus olhos estão voltados para a eternidade. Eu sou radicalmente livre do mundo e não viverei uma vida chula, não viverei uma vida medíocre. Eu estou orientado para o futuro e eu permaneço nessa minha posição. Quantas pessoas são assim, começou a liderar a célula, estava bem, aí cara, você vai deixando a perseverança nas pequenas coisas, você deixa de orar, você deixa de se alimentar de Deus, e você começa a ver as coisas pelos padrões do mundo, e aí o mundo começa a ganhar cor para você, ganhar corpo, e você começa a ser iludido por ele, aí daqui a pouco você está largando mão, você está desistindo. É assim na família. O casamento começa bem, aí você está lá orando todo dia com a sua esposa, parará, e de repente aí você vai deixando, vai negociando, e aí lá no fundo, lá no fim, a destruição do casamento. Um adultério, ele é o final de uma história onde faltou perseverança. Qualquer desistência é o fruto de uma vida onde faltou perseverança. Nós precisamos perseverar. Precisamos continuar fazendo a vontade de Deus. Aquilo que é para o reino, aquilo que é eterno, aquilo que tem valor eterno, é a única coisa que vale a pena você dedicar a sua vida. É aquilo que tem valor eterno. Se dedicar, obedeça, faça a vontade de Deus. E por último, lembre-se da sua herança. Lembre-se que você está indo em direção a algo muito melhor e muito maior do que essa terra pode te oferecer. Não se venda por um prato de lentilha. Não se venda por um prato de lentilha. Seja alguém de fé radical. Largue mão do mundo, esqueça as coisas que ficam aqui. Não viva orientado para essas coisas, mas viva orientado olhando para a eternidade. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero te perguntar uma coisa. Quando a gente lê o capítulo 11, a gente
a gente percebe que esses homens e essas mulheres que são listados ali, os heróis da fé, eles eram reconhecidos pela fé, por isso eles são chamados heróis da fé. Pelo que você é conhecido? Você é conhecido pelo teu talento? Você é conhecido pela tua profissão? Você é conhecido por aquilo que você faz? Pelo que você é conhecido? Se eu chamasse alguém que trabalha com você aqui na frente e falasse assim, qual é a coisa mais importante da vida do fulano, da vida do Luiz? Será que essa pessoa diria, cara, a coisa mais importante da vida do Luiz é Jesus. Ele perde tudo, mas não perde Jesus. Pelo que você é conhecido? Você é conhecido como uma pessoa de fé? Ou as pessoas te conhecem por qualquer que seja outra coisa? Se eu perguntar para alguém que te conhece, qual é a coisa que mais importa para você? Eles diriam Jesus? Eles diriam a eternidade? Eles diriam a salvação? Queridos, nós olhamos para trás e nós vemos que homens e mulheres, eles percorreram o caminho deles, eles foram fiéis, eles guardaram a fé, eles foram fiéis até o fim e eles deixaram um legado para nós. Cara, nós participamos da história de homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Como que a gente pode aceitar viver abaixo disso? Fé medíocre. O Gregório, ele me abençoou muito. E quando o Gregório morreu, eu fiquei mal, aquela sexta-feira. E eu falei assim, cara, eu queria tanto ter trazido ele aqui na igreja. Eu tinha até falado para a Carol uma vez, cara, vamos trazer o Gregório? Aí ela falou assim, amor, ele é meio imprevisível, né? Eu queria ter trazido ele aqui, eu queria que vocês tivessem conhecido o Gregório. E agora não tem mais o Gregório. O Gregório foi para a glória, está lá com Jesus. Aí quando eu pensei nisso, falei, puxa vida, Deus, eu queria ter trazido ele aqui. Aí Deus falou comigo, e você? Você ainda está aqui? Olha, imita a fé do Gregório, Yuri. Imita a fé do Gregório. Não precisa tentar imitar ele, fazer as loucuras que ele fazia, mas imita a fé dele. Imita a entrega, porque você ainda está aqui. Você ainda está aqui, agora é a tua hora. O Gregório passou, ele passou o bastão para você. E agora corra a sua corrida com uma fé intensa como ele tinha. Uma fé que não se preocupa com nada. Uma fé que está orientada para o futuro, para a sua herança, para a obediência, para a perseverança. Essa é uma fé radical. Faça como o Gregório fez. Então eu tive uma ideia. Eu queria que o Gregório fizesse como Abel. O Abel da Bíblia, capítulo 11 da Bíblia de Hebreus diz assim, que Abel, pela fé, mesmo morto, ainda fala. Quem vive uma fé radical deixa legado, deixa história, deixa bênção. E mesmo depois que morre, continua falando. O Gregório foi assim na minha vida. E mesmo morto, ele está aqui falando para nós. O testemunho dele nos inspira. E eu queria que vocês fossem ministrados por ele. Nós vamos fechar os olhos e vai tocar uma música. E se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se você quiser se prostrar aqui na frente, dizendo, Deus, eu quero, ao sair do meu lugar e caminhar aqui para frente, eu quero que isso seja simbólico, porque eu quero deixar para trás uma vida medíocre, eu quero deixar para trás uma fé medíocre, eu quero deixar para trás a minha preocupação com esse mundo, com as coisas daqui, eu quero caminhar lá para frente, simbolicamente em direção à herança que eu tenho em Jesus Cristo. E você vai poder fazer isso e nós vamos terminar com uma oração. Estava lendo a Bíblia e as palavras que Deus prometeu para Salomão.
veio para meu coração como uma flecha quente. Pede-me o que queres e eu te darei. 1 de Reis 3, 5. Eu olhei essa palavra e era como uma flecha. Deus estava me falando: pede-me o que queres, filho. E eu já tinha a resposta. Faz anos que eu tinha a resposta. Eu olhei para os céus e eu falei: Senhor, o que eu mais desejo neste mundo? Salomão pediu sabedoria. Eu estou pedindo diante de ti um coração contrito e quebrantado. Eu quero mais que qualquer coisa nessa vida, um coração quebrantado. Eu me lembro do livro que de João Bunyan, o escritor do Peregrino. Ele escreveu um livro, falou: meu favorito livro era o Sacrifício Agradável. Salmo 51, 17. Ele falou que o mais lindo sacrifício que nós podemos oferecer a Deus é um coração contrito, é um coração quebrantado. Senhor, e neste dia eu te digo que sempre tem sido isso. Tem sido homens e mulheres quebrantados que mexem comigo. Eu não sei, Senhor, porque tu me criaste com tanto feeling, mas eu gosto de sentir as emoções de Deus. Todos os meus favoritos pregadores do tempos passados são homens que pregavam com lágrimas. Whitfield, Wesley, Jonathan Edwards, todos com lágrimas, Senhor. Esse que me toca o mundo ficou tocado assim. Vem até aqui ao altar, vamos orar, a música vai continuar. E Deus, tu prometeste também, Salmo 51, 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito. Senhor, tu estás perto dos quebrantados de coração. Salmo 34, 18. Dá-me um coração quebrantado. Quebranta meu coração com as coisas que estão quebrantando teu coração. Eu quero andar pelas ruas vendo os mendigos, chorando as emoções de Deus pelos mendigos. Eu quero ver os homossexuais e os travestis e chorar as lágrimas de Deus. Porque em avivamento todo mundo chega no pó e todo mundo começa a sentir, todo mundo começa a se quebrantar, Senhor, em pedaços. Tu nunca chegas à terra se não houve uma terra, um altar coberto com lágrimas, banhado com lágrimas, quebrantamento. Deus, dá-nos um coração quebrantado. Senhor, que tu estás falando para o Brasil hoje, que o Brasil tem que se quebrantar, tem que curvar. A oração do Evan Roberts, que trouxe avivamento do Gales, que consumiu a planeta Terra com fogo divino. Ele falou: Senhor, prostra-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, curva-me e salva o povo. Quando teu povo se humilha, quando seu povo se rasga os vestes e coloca o boca no pó. Lamentações 3:29. E quando o Senhor vem, esse é o nosso desejo, ó Pai. Queremos ter essa fé radical, essa fé alicerçada no futuro. Queremos, ó Deus, uma coisa só: que o Senhor nos quebrante para si e que os nossos corações sejam completamente quebrantados na Tua presença, ó Deus, até que não haja mais nada de nós, ó Deus, até que o Senhor nos consuma por completo. Queremos, ó Deus, te pedir, ó Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro e o Senhor faça de nós, ó Deus, uma juventude que tem uma fé radical, ó Deus, uma juventude que não se compromete pela
metade. Ó Deus, pessoas que não se comprometem com o mínimo possível, mas gente que dá tudo, porque entende que não tem nada nessa terra. Gente que dá tudo porque entende que tem tudo no Senhor, ó Deus. Faz de nós homens e mulheres entregues à oração. Faz de nós homens e mulheres entregues, ó Deus, às nossas lágrimas. Como o Gregório orou, ó Deus, dá-nos os teus sentimentos pelo povo. Faz com que nós choremos pelos perdidos, ó Deus, e que nós tenhamos, ó Pai, de uma maneira tão clara os teus sentimentos em nós, que as pessoas possam te conhecer através de olharem para nós. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha sobre a tua igreja e o Senhor produza em nós, ó Deus, o tipo de gente que abala o mundo. O teu Espírito já fez isso na história, já fez isso em vários países, já fez isso em tantos lugares. O teu Espírito já fez isso nessa igreja. E eu te peço, ó Deus, assim como o Abacuque pediu, ó Deus, nos dias da ira, lembra da tua misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, o nosso coração. Tira o nosso coração de pedra. Põe um coração de carne, ó Deus. Põe um coração que te ama, ó Pai. Um coração que persevera, um coração que é obediente, um coração que é voltado para a sua herança, Senhor, um coração que é fortalecido em Ti, ó Deus, e que não se detém nas coisas desse mundo, e que não acha que a fé é um passe de mágica, para eu conseguir tudo aquilo que eu quero, porque tudo aquilo que eu quero está com o Senhor. Tudo aquilo que eu quero está no céu. Essa terra não tem nada que eu quero, Senhor. Para que eu usaria a minha fé para coisas tão pequenas? Deus, em nome de Jesus, faz isso em nós. Tudo aquilo que nós fazemos é exterior. Nós não temos acesso ao coração das pessoas, nem ao nosso próprio coração. Isso quer dizer que nós não conseguimos nos transformar a nós mesmos, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para nos transformar. E nós nos lançamos nas tuas mãos nessa noite, te pedindo que o Senhor nos transforme de uma forma tão tremenda, que até aquelas pessoas que são mais próximas de nós fiquem surpresas com o fogo que passa a habitar nos nossos corações. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos, nós vamos adorar a Deus e continue pedindo pelo seu próprio coração. Nós falamos sobre força, nós falamos sobre sermos fortes para Deus na semana passada, mas não faz sentido se essa força for voltada só para esse mundo, para essa vida e para essa terra. Deus quer que você seja forte e verdadeiramente forte, mas é para que você persevere, para que você conquiste o seu prêmio, para que você persevere até o fim, guarde a sua fé e deixe um legado para quem vem depois. Em nome de Jesus, amém? Vamos adorar, vamos cantar. Levante sua mão, diga assim: Senhor Jesus, faz de mim um destes homens, uma dessas mulheres, dos quais o mundo não era digno. Produza em mim, Senhor, uma fé radical, orientada para o futuro, que se desconecta dessa terra, e que tenha Jesus Cristo como seu maior alvo, como seu maior bem, que tenha a cruz como o seu maior tesouro, que tenha a entrega da sua própria vida como o maior projeto. Faz de mim alguém com uma fé radical, em nome de Jesus. Se eu me humilhar diante de ti, eu sei que tu ouvirás e virás me restaurar. Diga a Ele, neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Levante suas mãos e diga isso. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar
Diga neste lugar, tu és real, tu és Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, por isso eu posso enxergar e entender. Diga, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a nossa fonte de vida, tu és Senhor, e declaramos a ti, ó Deus. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Eu sei, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Teu amor, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Diga, mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia Levante suas no mãos. centro do Declare isso teu ao Senhor. querer que toda a vida tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, nós te agradecemos porque nessa noite o Senhor falou aos nossos corações acerca de vivermos pela fé. Nós queremos, nós desejamos mais a tua presença, Senhor, e que essa palavra, Deus, possa voltar às nossas mentes, voltar aos nossos corações, Deus, durante essa semana, que possamos ter momentos, oportunidades de aplicar a nossa fé, Deus. E o que aprendemos aqui hoje, Deus, que possamos realmente, Deus,
levar para a vida prática, Senhor, que não fique somente guardado, mas que isso se torne em atitudes práticas nas nossas vidas. Que nós possamos desejar, Deus, ser apaixonados pela Tua presença, pela leitura da Tua palavra, ter uma vida de oração, para que possamos viver pela fé. E essa fé que pode transformar, não somente, Deus, as nossas vidas, mas pode nos fazer ser transformadores de outras vidas também. Nós queremos essa fé, Deus, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão neste momento, porque o que Deus está te entregando nessa noite é uma nova oportunidade, é uma nova chance de você se esquecer do mundo, de você largar as coisas desse mundo e começar a viver pela fé, na presença de Deus. Senhor, nós queremos colocar a vida de cada um que está aqui nessa noite, Deus. Cada um que ouviu a Tua palavra, Senhor, e cada um que deseja ter essa fé, Senhor, que nós ouvimos aqui, essa fé dessas pessoas, desses homens e mulheres de Deus, que transformaram a geração, que foram usados pelo Senhor para impactar o mundo. Senhor, eu não sei quantos aqui avivadores, avivalistas temos aqui nessa noite, mas eu sei que são pessoas escolhidas pelo Senhor. Então não deixe, Deus, que a nossa própria vontade, os nossos desejos carnais, os nossos planos, os nossos sonhos atrapalhem isso na vida de cada um que está aqui, Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que possamos aprender a viver o sobrenatural do Senhor todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você durante esta semana, usando a sua vida para impactar a vida de outras pessoas através da sua fé. É o que nós pedimos e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abraça o irmão do seu lado aí, ministre sobre a vida dele, e que você vá na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Os cegos irão por ti.